Segundo tópico, João Calvino, Deus é soberano. Embora Lutero seja conhecido como aquele que iniciou a reforma protestante, João Calvino é considerado o grande organizador doutrinário dessa reforma. Nascido em 1509 na França, Calvino era filho de um rico advogado. Com 14 anos, começou a estudar na Universidade de Paris. 14 anos, era bem inteligente ele. Com 14 anos, Calvino já estava na faculdade e começou preparando-se para ser padre. Mas o seu pai queria que ele fosse advogado. Então, ele também estudou direito e, aos 27 anos, escreveu um livro chamado Instituto da Religião Cristã, onde procurou apresentar de forma organizada a doutrina cristã, algo que até aquele momento nem mesmo Lutero havia feito. Sua obra fez com que Calvino ficasse famoso. Ele foi convidado a ir para a cidade de Genebra, na Suíça, para organizar a vida da população de acordo com a Bíblia. Ele foi muito rigoroso e acabou sendo expulso da cidade. Após 4 anos, em 1541, foi convidado a retornar e a continuar o seu trabalho. Calvino aceitou o convite e permaneceu em Genebra até a sua morte em 1564. Calvino ele foi expulso de lá porque ele era muito duro. Ele era o oposto de Agostinho, né? Aí, por causa disso, como ele era duro, muito rigoroso, assim, ele ia ali no pé da letra, aí por isso que não aceitaram ele. Aí depois desses 4 anos, foi lá e convidaram ele de volta para ele dar continuidade, né? O trabalho de Deus. Então, ele foi convidado, né, a continuar o seu trabalho. Calvino aceitou o convite de permanecer em Genebra até a sua morte. Assim como Agostinho de Hipona, Calvino ensinava que devido ao pecado, o ser humano perdeu a capacidade de escolher o que é bom. Então, com algumas pessoas converteram-se, Calvino explicar que Deus escolheu quem iria se converter. A maneira de como ele ensinava era totalmente diferente de Agostinho. Ele dizia que Deus tinha escolhido aquele povo que só ia ser salvo aquele que ele escolheu. Então, essa escolha não tem por base nada que a pessoa tenha feito. Não se incomodava com o que a pessoa tinha feito. Estava salvo e pronto. Podia ferrar, podia pecar, podia fazer tudo de errado. Mas estava salvo porque uma vez determinado que estava salvo, era salvo. Então, entre tantos erros desse ensino, situa-se em pelo menos 2 esferas. A primeira ideia de que não se requer a participação interior do ser humano nessa economia por meio do arrependimento ou da fé. Atos 2:38 Pedro disse: arrependei-vos vós e sejam batizados no nome de Jesus, com perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Calvino, ele pregava com a fé. Pela fé, o arrependimento, e pela fé seria salvo. Aí a segunda ideia de uma falsa segurança eterna, sem levar em conta a possibilidade da apostasia, que está lá escrito lá em Hebreus 10, 26, 28, eu já li, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. E o 27, mais uma certa expectação horrível de juízo, o ardor de fogo que há de devorar os adversários. E o 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra
de 2 ou 3 testemunhas. Então, esses são ensinamentos claramente ensinados por Jesus e pelos apóstolos. Deus quer que todo homem se salve, como está escrito lá em essa do 28, era no tempo da lei de Moisés, que a pessoa morria sem misericórdia. Pecou, pronto. Pegou a primeira vez, não tem mais jeito. Não tinha perdão, e Jesus veio justamente para isso, para que a gente fosse salvo. Pela graça dele. E 1 Timóteo 2, 3 e 4 que diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quem quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, é isso que Deus quer, que Jesus requer de nós. É a nossa salvação, a nossa libertação pelo pecado. Enquanto Calvinho, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio, não. Deus olhou para a terra e não viu justo. E ele mandou o filho dele morrer por nós, para que a gente tivesse esse privilégio de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Como Calvinho, né, que ele é Lutero, ele e tantos outros que foram salvos, conheceram a verdade através do livro de Romanos. A palavra de Deus por Jesus Cristo, Paulo, Pedro, João, todos eles pregavam a palavra. Mas depois de 30 anos depois de Cristo, começou a vir aí tantas coisas terríveis, horríveis, que veio, como a Idade Média, a perseguição da igreja, a Idade Média, a Reforma. E tudo isso Deus levantou Lutero para mostrar essa verdade, que a Bíblia era proibida de se ver, né? Ela era escrita em latim, e não tinha como o povo saber, entender a palavra, achava que tudo aquilo que os papas faziam de errado, indulgência, essas coisas que eles vendiam, que era certo, porque eles não tinham conhecimento. E quem não vê é cego. Não conhecia a Bíblia. Era escrito em latim, não tinha quem traduzisse. Então, quando alguns padres chegavam aqui a traduzir a palavra de Deus, eles eram perseguidos e mortos, porque eles não podiam dizer a verdade, porque aqueles padres continuavam ganhando dinheiro em cima do povo ignorante, sem conhecer a verdade. Então, essa foi a verdade. Então, agora a gente vai para a conclusão.